Olá, seja bem-vindo ao podcast da PUC Campinas, Educação Continuada, Futuro do Trabalho. Neste espaço, nós discutimos os assuntos que fazem parte do seu dia a dia e que conectam universidade e mercado de trabalho. E hoje nós vamos falar de uma área do direito que está inserida nas relações das mais diversas naturezas. Afinal, os governos, as empresas e as pessoas físicas como eu ou você, em suas relações comerciais ou pessoais, se beneficiam da segurança jurídica proporcionada pelo direito contratual. Para começar a conversa, vamos partir de um desafio constante de quem trabalha nessa área, o impacto das decisões governamentais, que é exemplificado no recente aumento das tarifas pelo governo norte-americano e os desdobramentos do caso. Eu sou a Fernanda Travalini e é com muito prazer que recebo aqui hoje o professor José Eduardo Martins, coordenador da pós-graduação em Direito Contratual aqui da PUC Campinas, e o professor Tiago Rodovalho, professor da graduação em Direito aqui da casa. Sejam muito bem-vindos, professores. Olá, Fernanda. Olá, professor Rodovalho. Olá a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo também. Muito obrigado pelo convite, por poder participar desse projeto aqui, desse podcast. Olá, Fernanda. Olá, professor Zé Eduardo. Olá a todas e todos. De minha parte também agradeço muitíssimo o honroso convite. É um prazer enorme participar desse podcast e desse projeto. Muito obrigado. Obrigada. Bom, então para a gente começar, eu gostaria de pedir para vocês comentarem um pouquinho sobre essa situação dos contratos após o decreto e das tarifas impostas pelos Estados Unidos, né, e seus desdobramentos. Então pode nos dar um breve contexto, contar como fica a segurança jurídica das relações comerciais agora? Muito bem. Aí é um caso bastante complexo que ainda estamos vivendo aqui sobre essa questão do Trump, que, para dar um contexto geral, ele resolveu, então, aumentar as alíquotas de vários tributos, de vários impostos sobre as importações, exportações de outros países e com a justificativa de que seria uma forma de criar maior justiça fiscal, maior competitividade para os produtos americanos e impedir, de certa maneira, a entrada excessiva, ou pelo menos é isso que ele alega, entrada excessiva de outros produtos e serviços de outros países. Então, houve esse aumento aí e agora, recentemente, tivemos a notícia que um Tribunal de Comércio de Nova York anulou parte desses aumentos das alíquotas. E agora, vamos ver como isso vai ficar, porque isso pode afetar e muito as relações comerciais, as relações contratuais entre os países, entre aqueles particulares que fazem negócio com os Estados Unidos, porque cria uma grande insegurança de qual tributo, qual que é o valor que eu devo recolher para determinado país, para os Estados Unidos, qual que eu não devo, quanto que vai ser o meu gasto, qual que vai ser, então, meu saldo final, de quanto que eu posso até lucrar com uma transação comercial, não sabendo se, por exemplo, minha alíquota vai ser de 5% ou de 25% ou mais naquela transação comercial. Então é um momento de muita atenção, muito cuidado de todos que estão envolvidos nessas relações comerciais para que saibam bem o que estão fazendo e ter aí talvez alguma forma de segurança, reserva, esperando possíveis futuras mudanças também de novo nessa questão tributária. E como as mudanças, assim como essa, impactam o exercício da profissão do advogado? Fernanda, eu acho que é um excelente ponto, né? Acho que o professor Zé Eduardo trouxe, né, um pouco das preocupações em torno disso, e é algo que nós estamos vivendo nesse exato momento, inclusive ontem, né, com a decisão que suspendeu em parte isso, porque, né, primeiro que o mundo hoje, né, a cadeia global do mundo hoje, ele tem uma interconexão muito maior do que, digamos, há mais de 100 anos. Então, se outrora, né, os países internalizavam muito mais a sua cadeia de produção, hoje as cadeias de produção elas são globais, né, e fracionadas em diversas partes do mundo. Isso, obviamente, passa por relações jurídicas e por contratos. Porque, obviamente, quando você faz todo esse investimento, essa cadeia fragmentada, por exemplo, alguém que pretende investir nos Estados Unidos, ele vai ter a sua cadeia muitas vezes no México, no Canadá, nos países asiáticos, enfim, você tem essa determinada relação. E quando você tem um presidente que, de repente, quebra toda essa lógica que vem já há muitas décadas, né, que vem, de certa forma, estabilizada, então o impacto é gigantesco, e é justamente a instabilidade que nós estamos vivendo em todas essas relações jurídicas e, por via de consequência, nos contratos que foram entabulados com essa determinada realidade. E quando a gente fala de contrato, eu acho que isso ficou
também um pouco justamente no que disse o professor José Eduardo e também na sua pergunta, quando a gente fala de contrato, acho que 3 aspectos eles sempre são muito fundamentais, né? Segurança jurídica, previsibilidade e o princípio, evidentemente, do pacta sunt servanda, né? Ou seja, nós celebramos contratos para que eles sejam cumpridos, né? Ou seja, essa é a lógica. Então, novamente, 2 partes celebram e tem interesse que aquilo possa ser cumprido. E isso passa pela ideia de segurança jurídica e previsibilidade. Então, quando nós temos esse momento que nós estamos vivendo, que é um momento de fato muito difícil, eu acho que essas tarifas, elas representam, de certa forma, um paroxismo, mas isso vem, essa instabilidade, já de alguns anos, né? O mundo vem passando por uma realidade com Brexit, com, às vezes, movimentos políticos de diversos países, com guerras, que é um momento absolutamente instável. E isso você, digamos, afeta essas premissas contratuais muito importantes. Segurança jurídica, previsibilidade e a própria possibilidade de cumprimento adequado dos contratos. Então, por isso que o desafio, evidentemente, para os advogados, para todos os atores, mas também para os advogados, é enorme, porque vai lidar justamente com o que fazer com todos esses contratos que foram impactados e como, digamos, readequar esse mundo numa realidade de instabilidade mundial, né? Uma instabilidade global e que não deve, digamos, talvez cessar no curto prazo, né? Esse é um movimento que tende a perdurar, não que eu diga que vai perdurar, digamos, como mas nós seguramente teremos ali um período ainda de alguns anos muito turbulentos, né? Por conta disso. Então, obviamente, isso vai ter um impacto muito grande em toda a esfera jurídica, mas de modo muito especial nos contratos que foram pactuados. Então, para além dessas tarifas americanas, pensando agora no cenário nacional, nós tivemos aí recentemente, né, a aprovação da reforma tributária depois de 30 anos no Congresso e, em linhas gerais, como isso também vai impactar o exercício do direito, né, essas relações comerciais aqui no Brasil, os seus impactos, o que podemos dizer? Bom, são vários, alguns já previsíveis, outros nem tanto. Só vendo realmente na prática o que vai acontecer. Mas se eu pudesse destacar algumas questões, algumas alterações principais que nós tivemos, foi primeiro a substituição e até revogação de certos tributos que nós estamos acostumados a ver nossos dias, né? O PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS, todos esses tributos deixam de existir. E eles vão ser aí substituídos pelo chamado IVA, que vão ser um nome genérico, primeiro que a gente coloca, que é o Imposto sobre Valor Adicionado Dual, né? Então o IVA dual. E que ele vai ser, na verdade, o nome dos tributos especificamente que vamos ter aqui, né, no nosso país, será o CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e também o IS, que é o Imposto Seletivo, e também o IBS, né, que vai ser aqui o Imposto sobre Bens e Serviços. Cada um conforme o seu ente federativo, cada um com a sua, vamos dizer, a sua finalidade própria. Mas a ideia principal aqui, que é defendida pelo governo, pelo texto e tudo mais, é que vai haver aqui uma simplificação do todo o procedimento tributário, da tributação, uma transparência maior para poder gerar maiores rendas, gerar mais empregos e também para a gente ter uma nova dinâmica de funcionamento nessas relações tributárias, sobretudo nesses que eu falei que vão funcionar conforme o IVA dual. Linhas gerais, só para explicar basicamente. Nós vamos ter aqui um sistema em que você vai poder recuperar o crédito do tributo recolhido quase que imediatamente, sem uma burocracia tão grande como nós tínhamos quando falava de ICMS, quando falava do ISS, e que, no fim, a cadeia produtora ficava responsável por fazer esse recolhimento e esperando creditar aquele tributo. Não, agora vai poder repassar tudo isso para o consumidor final, para o destinatário final, ele sim fazer o pagamento, digamos assim, desse tributo. Então a gente tem realmente um imposto atribuído ao consumo, ao consumidor final, para poder desonerar toda a cadeia de produção, toda a cadeia econômica e assim facilitar as relações econômicas no Brasil. Mas como eu disse, isso primeiro é uma promessa. Agora precisamos ver na prática se tudo vai se realizar conforme pensado teoricamente. Momento de mudança, certo? Exato. E como que isso impacta os contratos propriamente e as relações comerciais a partir de agora? Bom, eu acho que o maior impacto hoje que nós temos, nesse momento que nós estamos vivendo, digamos, pré-implementação da reforma, porque a reforma foi
aprovada, mas ela depende ainda de uma série de atos legislativos, normativos, para justamente regulamentar. Então ainda vivemos um campo que é um campo sempre muito difícil para o operador do direito, que é o campo da incerteza, porque nós estamos na esperança. O melhor cenário é justamente isso que o professor José Eduardo mencionou. Então, claro que o objetivo, as linhas mestras que estão sendo, com as quais estão sendo trabalhadas, que estão sendo ventiladas, é na ideia de uma simplificação tributária. O que, obviamente, é sempre um desejo, em alguma medida, um consenso, não digo nem do direito, acho que da cidadania, né? Ou seja, de que o sistema brasileiro tributário é um sistema complexo, injusto e gera, obviamente, custos para as relações econômicas, custos excessivos, o que, obviamente, diminui, inclusive, a nossa capacidade de competitividade internacional, porque, obviamente, o tempo que uma empresa gasta, não só para o quanto ela despende efetivamente pagando tributo, mas o quanto ela gasta para poder saber e efetivamente pagar aqueles determinados tributos é muito acima da média mundial. Então, obviamente, simplificar é um desejo, digamos, é um consenso que nós temos como, não só no direito, mas como cidadania. O grande momento de incerteza é isso que o professor Zé Eduardo mencionou, é saber se isso de fato vai se concretizar. Então, como nós temos ainda muitos atos concatenados legislativos que terão de ser feitos, para que aí nós verifiquemos, nós temos dois aspectos que trazem desafios. Um, é evidentemente qual vai ser a nossa carga tributária. Por exemplo, tem sido muito discutido que muito provavelmente nós teremos ali um IVA entre os mais altos, talvez o mais alto do mundo. Então nós teremos ainda talvez um ganho de simplificação, mas ainda não um ganho de redução da carga tributária, o que obviamente ninguém espera que ocorra da noite para o dia, porque é preciso que isso caminhe com um reequilíbrio das contas do Estado, né? Ou seja, que aí você permite essa redução. Então esse é o primeiro aspecto. E o segundo é se de fato a gente vai conseguir que essa simplificação se opere no mundo dos fatos. E isso obviamente traz um impacto grande para as relações contratuais, porque contrato nada mais é do que uma operação econômica, né? Então, obviamente, cada um tem os seus interesses, não mais às vezes, especialmente quando estou falando de uma relação comercial. Ambos desejam obter lucros. Então, quando faz essa operação, claro que todo mundo tem em vista seus custos, né? E um custo, evidentemente, sempre muito relevante é o custo tributário. Então, obviamente, ter uma clareza de como isso vai de fato impactar, ele acaba sendo muito importante para justamente a construção adequada daquele contrato. Então, esse é um momento que, de fato, é muito desafiador. Claro que haverá um período, né, de implementação dessas alterações, mas é um período desafiador para todo departamento jurídico que lida com contratos e que lida com a parte tributária, para justamente saber e não eventualmente contratar de uma forma equivocada, e isso pode gerar, às vezes, um efeito muito pernicioso no futuro. E para além dessas discussões, né, desses cenários que a gente trouxe, quais outras áreas o direito contratual pode se inserir? Bom, nós temos hoje um movimento, até o professor Rodovalho até pode complementar um pouco mais sobre isso, mas parece um movimento de contratualização das relações jurídicas. E o que eu quero dizer com isso? Não que estamos abandonando a lei, que estamos abandonando aquelas imposições imperativas do ordenamento jurídico, mas está havendo uma maior flexibilidade das partes envolvidas dentro da sua autonomia, respeitando os parâmetros legais, decidirem os efeitos das suas relações. Então, a gente já via, claro, isso já no direito contratual puro, dentro do direito civil. Vimos algumas restrições a mais, por exemplo, no direito do consumidor, nas relações trabalhistas também. Mas, por exemplo, uma área que nunca falávamos verdadeiramente de uma relação contratual, porque sempre se pensou numa relação Estado e particular, e o Estado impondo punições, é no direito penal. E hoje em dia a gente fala de acordos de não persecução penal, a gente vê essas situações de colaboração premiada, que temos parâmetros rígidos, mas há um nível de negociação entre os envolvidos para definir como será feita a colaboração com a investigação, quais serão os efeitos se a colaboração for realmente frutífera. Então nós percebemos essa possibilidade dessa flexibilização. Uma outra área do direito também que a gente percebe muito isso, talvez seja no direito constitucional, porque no direito constitucional, embora tenhamos os direitos fundamentais garantidos naquela relação entre Estado e particular,
nós vemos muito agora a ideia de constitucionalização do direito e que os particulares decidem entre si quais serão as restrições entre esses direitos fundamentais nas suas relações jurídicas. E aí, portanto, a gente tem uma restrição, uma relativização conforme as necessidades, sem que isso verdadeiramente leve a uma inconstitucionalidade. Então eu vejo uma expansão muito grande da ideia do direito contratual para justamente permitir uma maior facilidade para todos e uma adequação nas suas relações conforme as suas necessidades, conforme as suas conveniências e alocando os riscos, né, das suas atividades também conforme as circunstâncias. Posso só fazer uma breve complementação? Eu adiro em toto, né, ao que disse o professor Zé Eduardo, só, né, se me permite uma complementação. O contrato, ele é efetivamente uma das figuras mais essenciais dentro do direito privado, né? O contrato, ele é o instrumento por excelência de circulação econômica. Então, esse é o primeiro aspecto, né? Claro que nós temos algumas outras formas de excepcional circulação econômica, por exemplo, a herança, mas isso é residual. A forma por excelência que a gente cria, gera e transfere, circula riquezas é através do contrato. Então, sem contrato, a gente simplesmente não teria o mundo moderno tal como nós conhecemos. Só que, evidentemente, o contrato ganhou uma figura tão relevante que ele vem, como disse o professor Zé Eduardo, se expandindo para outras áreas. Então, nós temos hoje contratos existenciais, nós temos uma contratualização do direito de família muito maior, não só no direito penal, mas também em outras áreas que tem de forma feita ao direito penal, né, como o processo administrativo sancionador, o direito coletivo. Então, nós temos termo de ajustamento de conduta, termo de cessação de conduta no direito concorrencial. Então, ou seja, o advogado moderno hoje, ele tem de estar feito a negociar e contratualizar. Então, ou seja, se a gente sempre teve o contrato como uma figura singular pela essa relevância econômica, ou seja, não existe Estado moderno sem contrato, também hoje, no âmbito, digamos, não patrimonial, nós também estamos cada vez mais, e isso permite, digamos, esse exercício maior da autonomia privada, ou seja, o Estado conferindo algum grau de liberdade maior para que as partes disciplinem a sua própria relação jurídica. Então, só esse breve complemento ao professor José Eduardo. Puder até fazer um complemento do complemento. Com certeza. Aliás, muito bem dito pelo professor Rodovalho sobre a questão no direito de família, né? Se a gente for pensar que hoje a gente fala a gente fala contrato, né, agora, mas contrato de união estável, a gente vai falar contrato de namoro, ou seja, as partes decidindo como que vai funcionar a sua relação, que era uma relação estritamente, normalmente pensada no sentido existencial, mas também tem o aspecto patrimonial, mas já pensando como que vai se dar essa relação, para além daquela ideia do pacto antinupcial, que a gente pensava só no casamento. No processo, dentro do processo civil, a gente fala dos negócios jurídicos processuais. Exato. Ou seja, tínhamos etapas bem definidas no processo, que o juiz dava o comando. Agora as partes podem, em alguns aspectos, modificar. Então aumenta um prazo, reduz a complexidade de uma determinada etapa processual e o juiz vai seguir aquele regramento que as partes concordaram em ter naquele processo. Então, contrato dominando, digamos assim, todos os aspectos do direito aqui. Muito interessante, muito interessante. E até a gente pode pensar que isso é uma tendência? Acredito que sim. Acredito que a gente pode falar que é uma tendência cada vez maior. Acredito até que, vou nem adiantar ainda muito, que talvez falemos um pouco mais para frente sobre isso, mas em razão do avanço das inovações tecnológicas, acredito que cada vez mais haverá uma personalização, cada vez mais uma particularização das relações e também do regramento, do regulamento em cima dessas relações. E, portanto, a gente quase que vai ter um direito para cada um. Né? O que a gente fala hoje de normas gerais, de leis gerais, a gente vai conseguir adaptar conforme as necessidades e com facilidade dada pela tecnologia. Né? Não, eu concordo. Para mim, eu acho que é claramente uma tendência, porque a gente consegue, inclusive, observar quando a gente olha esse expansionismo do contrato ao longo do tempo. Né? Então, por exemplo, há 20 anos, quando a gente começava a discutir ali termos de ajustamento de conduta no direito coletivo, era uma celeuma. Porque, por exemplo, muitos diziam, não pode, porque não pode negociar com o interesse público. Então, o Ministério Público não pode negociar. Então, esse ponto foi superado. Não só foi superado, como foi expandido. Por exemplo, hoje o direito penal mesmo admite. Depois a gente tem essa expansão
do que podia dentro da arbitragem. Depois a arbitragem influencia o novo Código de Processo Civil em 2015, passamos a permitir o negócio jurídico processual como cláusula geral. Claro que a gente tinha negócio jurídico processual no código anterior, mas de forma muito restrita. Agora, como cláusula geral, a gente passa a permitir no CPC atual. Então a gente consegue ver como a cada tempo isso vem expandindo. E no direito de família também. Por exemplo, há 30 anos, discutir contratualização no direito de família soava quase que ofensivo. E hoje, cada vez mais, as pessoas percebem que, digamos, eu preciso definir qual é o status da minha relação, Claro que, obviamente, o ordenamento controla abusos, né? E controla também, obviamente, fraudes, mas dentro daquele exercício legítimo de autonomia privada, permite que os particulares consigam contratualizar um pouco aspectos da sua vida. Então, alguns aspectos que eram absolutamente... havia uma resistência cultural muito grande, vão sendo vencidas, e aí você tem essa expansão muito grande. Para mim, claramente, é uma tendência. Muito interessante. E, bom, professor José Eduardo, o senhor é coordenador do curso de especialização em Direito Contratual aqui na PUC. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre, então, esse curso. O que esse curso ele pode trazer para a vida desse aluno? Em quais áreas ele pode se inserir? Muito bom. Olha, o curso de especialização em Direito Contratual, ele é pensado pelas novas tendências, pensado numa ideia contemporânea de contrato. Então, nós temos os módulos e as disciplinas distribuídas pensando nos principais contratos, naqueles mais utilizados pelo dia a dia, pelos comerciantes, pelos empresários, até mesmo pelos particulares, pelas pessoas, para ter uma compreensão, né, o aluno ter uma compreensão bastante ampla de como funciona a relação contratual de maneira aprofundada. Então, é um curso que vai tratar, por exemplo, de contratos agrários, contratos imobiliários, contratos bancários, vai falar de técnicas de negociação, vai tratar da arbitragem e dentre vários outros. Também aqueles que a gente fala mais comum, né? Contratos de consumo, contratos de compra e venda, contratos de locação, para que o aluno tenha a possibilidade de ver como que funciona na teoria, entender de forma aprofundada como funciona na teoria esses contratos e também compreender a sua aplicação prática conforme aquilo que está sendo praticado pelos tribunais, né, entendido pelos tribunais, aquilo que está sendo feito, as novas tendências no mercado. Tanto que, em uma das nossas disciplinas, que a gente fala de contrato de consumo e tudo mais, falamos também de novas tecnologias. Então, falamos, por exemplo, dos smart contracts, falamos, então, na aplicação de inteligência artificial, dentre outras formas aí de incidência da tecnologia no direito contratual. Então, para aquele que quer ver mesmo o direito contratual com profundidade e com aplicação prática contemporânea, eu recomendo bastante aí se inscrever no curso e poder cursá-lo, né? Um programa de duração de 1 ano, né? Dividido em 4 trimestres, cada um com 3 disciplinas. Então é um curso rápido que eu acho que também vale a pena. E justamente é rápido, assim como a celeridade do nosso mundo hoje, né, exige de nós para que possamos ter respostas rápidas também, porém complexas e profundas para os problemas contemporâneos. Muito bom. E então o curso ele consegue ajudar tanto as pessoas recém-formadas ou aqueles advogados e advogadas que já estão aí com um período de carreira? Sim, com certeza, com certeza. Aquele recém-formado para já direcionar uma área de atuação, que isso é muito importante, e também aquele que talvez queira uma reciclagem, queira recomeçar uma nova área, também o curso é importante, ou aqueles mesmos que já estão acostumados, mas estão vendo que gostaria talvez de ampliar um pouco o leque de possibilidades de atuação dentro do direito contratual, ou até mesmo um reforço sobre algumas áreas que já atua. Então, o curso serve para todas essas pessoas. Então, falando dessa capacitação e dessa necessidade de novas habilidades, tem um dado que é do Fórum Econômico Mundial, no relatório Futuro do Trabalho, feito em 2025, pensando para 2030, que ele aponta algumas questões interessantes. E entre elas são as questões dos empregos e a necessidade de qualificar a força de trabalho. Na área do direito, isso também é necessário? Também é necessário que esse profissional esteja sempre se requalificando, ampliando os seus conhecimentos? Quais os pontos a gente poderia destacar? Quais os desafios? Eu começo?
Fernanda, eu acho essa questão uma das mais desafiadoras do mundo moderno, né? Do mundo atual. Eu acho que para todas as carreiras, não só a carreira jurídica, esse é o grande desafio. Porque, obviamente, a humanidade sempre passou e passa naturalmente por revoluções, Revolução Industrial, então, enfim, você vai ter... Só que todas elas, digamos, foram um pouco mais lentas e permitiu uma adaptação, de certa forma, do mercado de trabalho, das pessoas. E eu não quero dizer, obviamente, que você não tinha setores que foram mais atingidos rapidamente. Então, por exemplo, claro que a cada revolução que nós tivemos, por exemplo, quando você tem a criação do fax, depois a criação do computador, enfim, a cada uma delas você tem um impacto e uma alteração do mercado de trabalho, um período de adaptação. Então, todas elas tiveram sempre uma fração da sociedade que é atingida. Mas o que nós estamos vivendo agora é algo que é um impacto muito rápido e gigantesco, porque, digamos, não atinge um setor, atinge todos os setores e com uma seriedade muito grande que, obviamente, demanda essa adaptação. E o direito, obviamente, não é diferente nem senso a isso. Então, ou seja, o direito vai ser, e está e vai ser profundamente impactado. Eu, inclusive, por exemplo, na graduação, eu tenho o hábito de falar isso muitas vezes, especialmente quando eu começo uma turma nova aqui na PUC de Campinas. Eu digo assim, eu me formei há cerca de 25 anos, e eu dizia, a minha geração podia errar um pouquinho mais do que a geração atual, justamente por conta da velocidade das coisas. Eu falo para eles, hoje, vocês têm de estar muito mais atentos a essa a percepção, e isso passa por essa capacitação constante. Falo para eles, hoje, quem entra no mercado jurídico, ele precisa se requalificar a todo momento. Então, por exemplo, quando a gente, alguns anos, né, teve a migração para o processo eletrônico, quem não se adaptou, evidentemente, não conseguiu mais advogar ou teve uma redução muito grande. E isso isso foi uma realidade lá atrás e isso tende a se intensificar. Então, a única forma de nós lidarmos com essa transformação, que é muito grande, que é muito impactante, que é muito rápida, é a qualificação. Então, é essa qualificação permanente. Ou seja, eu falo para os meus alunos, assim, tem de estudar hoje e sempre. Porque não tem... É a única forma de nós, de alguma forma, nos precavermos contra esse cenário, que vai ser um cenário realmente muitíssimo desafiador. Não sei se o professor José Eduardo concorda, mas pelo menos... Eu concordo plenamente. E eu vejo também uma distinção dessa realidade do antes e do agora. Se formos pensar também no passado, que a capacitação, né, a requalificação do profissional, a atualização, era muito mais acompanhar a legislação. Então mudou a lei, você via a mudança, compreendia, conversava com seus pares, ia talvez num evento, entendia mais ou menos como que era aquela alteração e era relativamente suficiente. Depois, chegamos para um segundo momento que você tem que acompanhar a alteração da legislação, mas também o que os tribunais estão dizendo, os entendimentos, porque os entendimentos ficaram cada vez mais vinculantes. Isso aí o professor Rodovalho pode dizer com muito mais propriedade do que eu, né? Então a jurisprudência começou a moldar também o entendimento com muito mais intensidade da própria legislação. E aí, num outro passo agora, vem a tecnologia, vem inteligência artificial, vem a digitalização dos atos, vem aí então todo esse arcabouço de inovações tecnológicas que a gente precisa estar atento, mudando o tempo todo, para que esse advogado possa ver a mudança de legislação, o que o tribunal entende e como que ele aplica isso na prática. Então, é ficar ligado o tempo todo. Se o advogado já ficava antes, né? Digo advogado, mas isso qualquer profissional do direito, ficava ligado quase no 100% o resto da vida profissional dele, agora acho que ele fica já no 105%, porque ele precisa de mais um pouco, porque... lá, posso saber todas as leis, posso saber todo o entendimento do STF, STJ, Tribunal de Justiça de São Paulo, mas se eu não sei usar o token, se eu não sei usar o certificado digital, se eu não sei trabalhar com o sistema lá processual próprio do tribunal, de nada adianta. Então, eu vejo essa capacitação cada vez maior também nesse aspecto. E um último aqui que eu penso também muito importante, que merece destaque, para além da questão dos tribunais, é também o aspecto extrajudicial que tem ganhado muito espaço, e aqui eu acho que o direito contratual também entra lá dando de braçada, digamos assim, né? Porque há uma tentativa de desjudicializar muitas coisas. Então a gente já tinha um primeiro movimento de inventário, se todo mundo está de acordo, se não tem incapazes, se não tem menores, mas se não tem testamento também, em algumas situações, também você vai pelo cartório diretamente. Vai se divorciar? Está todo mundo de acordo com tudo? Vai para o cartório. Ou seja,
a gente vê também uma aceleração nessas relações, justamente porque no processo a sua ação vai demorar 2, 3, 5 anos. Se você fizer no cartório, dependendo, 3 meses está tudo resolvido. Então também é uma forma de a gente ver que se o advogado se capacitar nessas relações contratuais e saber lidar também com esse extrajudicial, é uma forma também de ele se qualificar e se inserir com maior intensidade no mercado de trabalho. E é interessante porque essas mudanças todas que vocês comentaram, elas vão na mesma direção até do que as tendências desse relatório que eu falei, que são justamente a necessidade de profissionais que estejam mais ligados e saibam como manusear a inteligência artificial, as automações que vêm surgindo, e também habilidades interpessoais, como a criatividade, o pensamento analítico e também o chamado lifelong learning, né? Que a gente traduz como esse aprendizado ao longo da vida. Como é que vocês enxergam isso, então, né? Dado todo esse contexto, nas formações para os profissionais do direito? É necessário? Então, esse profissional, mais do que nunca agora, está, mais uma vez, né, se desenvolvendo nesse sentido? Bom, por mim, com certeza. Com certeza. Precisa agora estar de olho, principalmente essa questão da automação, da inteligência artificial, porque vamos falar de questões práticas. O professor Rodovalho já deve ter ouvido isso também acontecer, né? Alguém precisa de um contrato. Preciso montar um contratinho. Primeiro falava para o advogado, vai lá, uma coisinha simples, rapidinho, bate um contratinho para mim. Daí quando você cobra os honorários, fala assim, não, mas como assim uma coisa tão simples? Fala, não é tão simples assim, eu analisei todos os riscos aqui, coloquei cláusulas te protegendo, garantias, tudo mais, que se não tivesse aqui, e quando dá problema no final no seu contrato, daí você vai ver por que eu não pensei nisso antes, né? Então, a gente vê que primeiro existia essa tendência de o contratinho é algo simples e não precisava tanta atenção, e agora muitas pessoas se valendo de modelos ou modelos até criados por inteligência artificial para poder basear as suas relações jurídicas contratuais. Isso é um perigo enorme, porque por mais que você fale é um contrato de compra e venda, por exemplo, você tem que pensar na sua relação contratual em si. Então pode ser que você tenha lá uma questão que você tem que colocar uma garantia específica porque a outra pessoa, o outro contratante tem talvez uma instabilidade econômica, você precisa pensar numa multa adequada para aquela relação e não dá para padronizar dessa forma. Então a gente já tem essa primeira dificuldade, essa primeira tendência aí que precisamos quebrar essa resistência. A inteligência artificial, esses modelos automatizados ajudam a nossa vida? Ajudam, mas ainda precisa da cabeça humana, ainda precisa da criatividade humana, da atenção nossa a esses pequenos detalhes, porque isso é importante para ter uma boa, não só relação da execução do contrato, mas também uma solução justa ao final, quando houver algum tipo de inadimplemento, descumprimento de alguma obrigação. Porque no momento que a gente celebra o contrato, é tudo uma beleza, é lindo. Não, imagina, eu nunca vou fazer isso com você. Na hora que acontece o problema, que daí você fala, por que eu não pensei naquilo antes? Perfeito. Não, se me permite só um complemento e um pequeno adendo, né? Eu concordo com tudo que disse o professor Zé Eduardo e mais uma vez, né? Acho que esse é o maior desafio hoje da humanidade, né? Não só do direito, quando eu falei na questão anterior, né, da mudança, da revolução tecnológica, é especialmente a inteligência artificial. Primeira velocidade, né? Por exemplo, eu lembro quando eu estava na graduação há 25 anos, e-mail era algo incipiente. Hoje, cada instrumento novo, ele entra e gera um efeito absolutamente rápido. E a inteligência artificial era algo, por exemplo, que há alguns anos sequer se cogitava com essa intensidade, e hoje nós já estamos nessa fase adiantada de inteligência artificial generativa. E isso tende a amplificar muito, né? Especialmente, e quando eu falo amplificar, não é amplificar daqui 15 anos, daqui 20 anos, é nos próximos 5, 10 anos. Então, ou seja, é muitíssimo rápido. E aí eu acho que é hoje, por exemplo, um dos grandes desafios da área do direito, né? Porque, por exemplo, pensando especificamente na área do contrato, a inteligência artificial já está sendo usada na área do contrato, especialmente nos grandes escritórios. Ainda nós temos uma barreira de custo, mas isso tende a expandir, e nós não vamos conseguir, evidentemente, competir com a inteligência artificial naquilo que a gente não tem como ganhar. Então, por exemplo, qualquer um, né, temos uma limitação do que eu consigo ler por dia, do que eu consigo escrever por dia e do tempo que eu preciso dormir.
A inteligência artificial não tem isso. Então, ou seja, ela trabalha 24 horas e, obviamente, ela tem uma velocidade de leitura e de redação completamente compatível. Se eu consigo ler X número de páginas por dia, ela consegue ler milhões de páginas por dia. Então, nós vamos ter, de fato, uma parte significativa desse material contratual que vai ser cada vez mais impactada pela inteligência artificial. Mas sobrará, justamente como disse o professor Eduardo, uma parte que é a mais relevante, que é justamente essa que customiza isso para uma determinada relação individual. E aí é por isso que eu digo que assim, o advogado hoje, moderno, ele tem de se capacitar muito mais. Por quê? Porque se ele ficar parado no tempo e for competir, simplesmente eu consigo ler e redigir algo, isso vai ser difícil competir num futuro muito breve com a inteligência artificial. Onde eu vou competir com ela? É naquilo que a inteligência artificial não consegue ir. Por exemplo, obviamente ela vai cada vez mais trabalhar com algum grau de previsibilidade, ou seja, que tipo de conflito, mas nisso a gente tem um aspecto humano que é essencial, que é conhecer essa relação, o mercado, a experiência, e muitas vezes saber o que eu devo antever de determinadas relações para customizar esse contrato. Então, isso vai passar por qualificação. Por isso que eu digo que o cenário hoje é muito mais desafiador, e quando eu digo mais desafiador, não é do que há 100 anos, é do que há 20 anos, né? Ou seja, realmente a mudança foi e está sendo muito rápida. E aí, por isso que eu concordo, eu acho que assim, a única forma de nós lidarmos com isso é a capacitação, porque nós não vamos competir no número de leitura ou de redação, porque isso a inteligência artificial consegue ler mais contrato do que eu, né? Mas onde eu consigo competir? Ela consegue fazer base. Se ela não consegue avançar, por exemplo, ela consegue fazer às vezes 40% de uma determinada operação econômica, mas o caminhar aqui subsequente, ela não consegue. Só que aí também eu preciso de um advogado mais qualificado. Porque se eu tiver só um advogado que faça esse básico, isso aqui, infelizmente, tende a ser substituído. É interessante a gente pensar, né? Porque, apesar de alguns benefícios mencionados, existem os riscos e que apontam justamente para a necessidade de um aumento dessa qualificação dos profissionais, correto? Exato. E até nesse sentido, já caminhando um pouquinho para o final dessa conversa, eu vou fazer a pergunta para vocês que a gente sempre faz aqui nesse podcast, que é o que vocês imaginam ou esperam do futuro do trabalho, então, na área de direito contratual? Olha, eu espero um advogado, um profissional, seja promotor, um juiz aqui, que trabalhe cláusulas contratuais, não só as tradicionais, né, ou tipos até contratuais tradicionais conhecidos, mas também tipos e cláusulas contratuais que a gente nem imagina que vão existir no futuro. Fala-se muito de profissões que vão surgir no futuro que a gente não faz ideia do que vão ser. A gente fala muito também de profissões que vão deixar de existir, e eu acho que vai acontecer a mesma coisa na área contratual. Vão surgir aí espécies contratuais, cláusulas que a gente nem consegue imaginar ainda que isso pode acontecer. Então, por isso, eu espero que esses profissionais, tendo uma base sólida, não só teórica, mas também de experiência prática, consigam se adaptar para essas novas realidades. Porque muitas vezes nós vemos assim, contrato completamente novo, então fala lá de um smart contract, fala de um contrato não necessariamente novo, mas complexo na sua configuração, para um contrato de um shopping center, mas que daí envolve várias espécies contratuais que estão amalgamadas em uma só. Então, saber fazer o link com tudo, colocar as garantias, pensar, por exemplo, num contrato de financiamento, às vezes tem contratos de financiamento, se você pegar o financiamento público, mais de 100 laudas de cláusulas e garantias e multas, especificações. Então, pensar tudo isso aliado com instrumentos tecnológicos, inteligência artificial, para aquelas funções mais simples, mais mecânicas, que vão fazer aquela leitura, te dar um relatório preciso e sintetizado que está tudo ok, mas ele saber também ter a capacidade de analisar, ter a competência de poder dizer que aquilo está certo e avançar por meio da sua criatividade, uma criatividade até profissional, né? Bom, e para o senhor, professor? Não, eu concordo, né? Acho que é isso. Apenas um breve complemento, né? Existe um certo mantra que vem sendo dito agora quando a gente vê o impacto da inteligência artificial, mas que ele, de certa forma, tem uma raiz de verdade, que diz que nós não seremos substituídos pela inteligência artificial, mas sim por alguém que sabe operar a inteligência artificial. E
E eu acho que isso traduz uma determinada realidade, né? Eu acho que o maior impacto e o maior desafio vai ser para quem, evidentemente, faz o básico. Então, se você parar e eu falo assim, olha, eu sei trabalhar um modelo de um determinado contrato, esse eu acho que vai ser o profissional mais impactado, porque ele é mais substituível pela inteligência artificial. Então, eu acho que quem vai, digamos, ter condições de competir é quem consegue trabalhar com essas ferramentas e com esse cenário novo. Ou seja, é quem faz o além. Por isso que, como eu falei, assim, eu acho que o básico de uma certa operação, hoje a inteligência artificial já consegue fazer. Como até mesmo em outros atos, né? Quando a gente pensa assim, ela consegue fazer pré-modelos de sentença. Então, nós estamos num avanço que é muito rápido. O que ela não consegue é dar o passo subsequente. E dar o passo subsequente exige qualificação maior. Então, eu acho que o grande desafio hoje é eu ter a qualificação necessária para dar esse passo subsequente. Porque, mais uma vez, se eu ficar dentro daquela esfera um pouco mais básica do ordenamento jurídico, eu, infelizmente, acho que eu estou no cenário substituível. E aí eu vou ter o impacto. E isso lembrando que a gente, assim, tem um desafio interno muito maior que por vezes até outros países enfrentam um pouco menos, mas quando a gente olha o Brasil, nós já temos uma realidade muito desafiadora, né? Porque um país com mais de 1.500 faculdades de direito e que ultrapassou 1 milhão de advogados, qualquer redução do mercado de trabalho é um impacto gigantesco. E a inteligência artificial vai promover, de fato, alguma redução. Então, vai sobreviver aquele que faz o além. Ou seja, dá o passo que a inteligência artificial não consegue dar. E aí, a única forma de eu lidar com isso é capacitação. Perfeito. Tá aí a importância, né, da educação contínua, da capacitação, do pensamento crítico, né, continuamente aí na vida desses profissionais. Então, professores, queria agradecer a presença de vocês aqui no podcast, por essa troca tão interessante, tão enriquecedora, tenho certeza que para o nosso público e para mim também. Então, muito obrigada e agradeço a você também que nos acompanha em casa. Educação Continuada, o futuro do trabalho é uma produção da PUC Campinas e você pode nos acompanhar pelo YouTube e pelo Spotify. Até a próxima!